Prontinho, tá gravando, pode começar. A página do livro é 109, né? O abrigo no professor. Joana bem se lembrava. Dia antes de casar, procurara o professor. Subitamente precisava encontrá-lo, sentiu firme e frio antes de ir embora, porque de algum modo parecia-lhe estar traindo toda a sua vida passada com o casamento. Queria rever o professor, sentir seu apoio. E quando lhe surgiu a ideia de visitá-lo, acalmara-se aliviada. Ele haveria de lhe dar a palavra justa. Que palavra? Nada, respondia-se misteriosamente, querendo, numa repentina vontade de fé e de boa espera, guardar-se para ouvi-lo completamente nova, sem ter sequer uma ideia de que ia ganhar. Um dia já lhe sucedera isso, quando pela primeira vez se preparava para o circo em Pequena. Teve os melhores momentos aprontando-se para ele. E quando se aproximou do largo campo onde branquejava o barracão redondo imenso, como uma dessas cúpulas que escondem até certo instante o melhor prato da mesa, quando se aproximou na mão da criada, sentiu o medo e a angústia e a alegria trêmula no coração. Queria voltar, fugir. No momento em que a criada lhe disse: seu pai deu dinheiro para pipocas. Então Joana olhou estupefacta para as coisas sobre a tarde cheia de sol, como se elas estivessem loucas. Sabia que o professor adoecera, que fora abandonado pela mulher. Mas apesar envelhecido, encontrara-o mais gordo, o olhar brilhante. Também temera, a princípio, que a última cena em comum, quando fugira assustada para a puberdade, dificultasse a visita, deixasse-os em mal-estar, naquela mesma sala estranha e sonsa onde agora a poeira vencera o brilho. O professor recebera com ar sereno e distraído, como as olheiras escuras parecia uma fotografia antiga. Fazia perguntas a Joana e mal ela iniciava a resposta, ele deixava de ouvir como, enfim, desobrigado. Várias vezes se interrompia, a atenção voltada para o relógio e para a mesinha dos remédios. Ela olhava ao redor e a meia escuridão era úmida e ofegante. O professor parecia um grande gato castrado, reinando num porão. Agora podia abrir as janelas, dissera ele. Você sabe um pouco de escuridão e depois bastante ar. Todo o organismo se beneficia, recebe vida. É como uma criança mal cuidada. Quando recebe tudo, de repente reage, refloresce, mais do que as outras às vezes. Joana escancarava as janelas e as portas, e o ar frio entrara numa rajada triunfante. Um pouco de sol vinha pela porta atrás dele. O professor alargara a gola do pijama, expusera-se ao vento. É assim, declarara. Olhando-o, Joana descobria que ele era apenas um velho gordo ao sol. Os ralos cabelos, sem resistir à brisa, o grande corpo largado sobre a cadeira e o sorriso, meu Deus, um sorriso. Quando haviam soado 3 horas, repentinamente agitara-se, parara no meio da frase e, os gestos medidos, o rosto ávido e grave, contara 20 gotas de um frasco para um cálice de água. Levantara à altura os olhos, observando-o, os lábios apertados, inteiramente absorvido. Beber o líquido escuro sem medo, fitando depois do cálice com uma careta mágica e um sorriso que ela não soubera explicar. Colocara-o sobre a mesa, batera palmas chamando o criado, um moleque magro e distraído. Esperara pela sua volta em silêncio, o olhar atento como se procurasse ouvir de longe. Só quando recebera o copinho lavado, após bem examiná-lo e emborcá-lo sobre o pires, tivera um leve suspiro. Bem, do que estávamos falando? Ela continuava, sem atender às próprias palavras, observando-o.
Nenhum traço no rosto do homem marcava o abandono de sua mulher. Fugitivamente revia aquela figura quase sempre muda, de rosto impassível e soberano, que ela temera e odiara. E apesar da repulsa que a outra ainda lhe inspirava, numa reminiscência, Joana descobrira surpresa que não só então, mas talvez sempre se sentira unida a ela, como se ambas tivessem algo secreto e mal em comum. Nada na fisionomia dele denunciava a partida da esposa. Havia mesmo em sua atitude e em seu olhar uma tranquilidade como que finalmente adquirida, um repouso que Joana nunca lhe tinha notado antes. Perscrutava-se, quase angustiada, como as águas engrossadas pela chuva e cuja profundidade fosse agora impossível se avaliar. Viera ouvi-lo, sentir sua lucidez como um ponto fixo. A tortura de um homem forte é maior do que um doente. Experimentava fazê-lo falar. Ele mal erguera os olhos. Sua frase flutuava no ar, tola e tímida. Vou continuar. Exatamente de minha natureza, nunca me senti ridícula ou em me aventuro sempre, entro em todos os palcos. Otávio, pelo contrário, com uma estética tão frágil que basta um riso mais agudo para quebrá-la e torná-la miserável. Ele me ouvira agora inquieto ou se não sorrindo. Otávio já estava pensando dentro dela? Ela já se transformara numa mulher que ouve e espera o homem? Estava cedendo. Alguma coisa. Queria salvar-se, ouvir o professor, sacudi-lo. Então esse velho que estava à sua frente não se lembrara de tudo o que lhe dissera? Pecar contra si mesmo. O doente imaginava o mundo e o são o possui, continuara Joana. O doente pensa que não pode apenas pela sua doença e o forte sente inútil sua força. Sim, sim, ele balançava a cabeça tímido. Ela percebia que seu mal-estar era somente de alguém que não deseja ser interrompido. Continuara, porém, até o fim, a voz morta repetindo o pensamento que tivera há muito. Por isso a poesia dos poetas que sofreram é doce, terna, e dos outros, dos que nada foram privados, é ardente, sofredor e rebelde. Sim, assim ele ia ajeitando a gola frouxa do pijama. Ela via humilhada, perplexa, seu pescoço escuro, enrugado. Sim, dizia ele, de quando em quando, sem que sua atenção, procurando um apoio, se desviasse do relógio. Como dizer-lhe que ia casar? Às 4 horas, novamente, repetira-se o ritual. Dessa vez, o moleque desviava o corpo para não receber um pontapé, porque quase deixara cair o vidro de remédio. Com a tentativa frustrada, o chinelo do professor voara longe e seu pé de unhas recurvas e amareladas surgiu nu. O menino apanhara o chinelo e jogara-o até Joana, rindo, com medo de se aproximar. Depois do cálice guardado, ela aventurara a primeira palavra sobre sua doença, devagar, envergonhada, porque nunca antes haviam lhes penetrado na intimidade dos próprios casos, sempre se haviam entendido fora deles mesmos. Não seria preciso tentar maior aproximação. Ela tomara a direção do assunto, alisara-o lentamente, com vagar e volúpia, explicava-lhe todos os detalhes. O ar um pouco benevolente e misterioso a princípio, achando impossível que ele entrasse em seu mundo. Mas depois de uns instantes, esquecido de sua presença, docemente empolgado, já falara abertamente. O médico diz que ainda não estou melhor, mas vou ficar bom. Eu sei mais do que todos os médicos, acrescentaram, pois eu sou o doente. Ela descobrira, finalmente, assombrada, que ele era feliz. Aproximaram-se 5 horas. Sentia que ele ansiava por sua partida, mas não o deixaria assim. Ainda tentou empurrar-se, olhara-o bem nos olhos, cruelmente. Ele lhe retribuía um olhar morno e indiferente de início,
E logo em seguida furtara-se com raiva importunado. Passo. Vou pegar um pouquinho por aqui. Desculpe a voz um pouquinho rouca, gente. A pequena família. Antes de começar a escrever, Otávio ordenava os papéis sobre a mesa minuciosamente, ajeitava a roupa em si mesmo. Gostava dos pequenos gestos e dos velhos hábitos, como vestes gastas, onde se movia com seriedade e segurança. Desde estudante, assim se preparava para um trabalho. Depois de instalar-se junto à mesa, arrumava e a consciência avivada pela noção das coisas ao redor, não me perder em grandes ideias, sou também uma coisa, deixava a pena correr um pouco livremente para libertar-se de alguma imagem ou reflexão obsedante que porventura quisesse acompanhá-lo e impedir a marcha do pensamento principal. Por isso, trabalhar diante dos outros era um suplício. Receava o ridículo dos pequenos rituais e sem eles não podia passar. Apoiavam tanto como uma superstição. Do mesmo modo como para viver cercava-se de permitidos e tabus, das fórmulas e das concessões. Tudo tornava-se mais fácil, como ensinado. O que fascinava e amedrontava em Joana era exatamente a liberdade em que ela vivia, amando repentinamente certas coisas ou, em relação a outras, cega, sem usá-las sequer, pois ele se via obrigado diante do que existia. Bem dizer a Joana que ele precisava ser possuído por alguém. Você pega no dinheiro com uma intimidade. Brincar a Joana uma vez enquanto ele pagava uma conta num restaurante e de tal modo ela o encontrava distraído e assustara-o, que diante do garçom, irônico certamente, as notas e as moedas escorregaram-lhe das mãos e espalharam-se aos seus pés. Embora não se seguisse nenhuma frase irônica, bem, justiça lhe seja feita, Joana não ri, ainda guardava um argumento pronto desde então. Mas o que fazer com o dinheiro se não guardá-lo para gastá-lo? Irritava-se, envergonhado. Sentia que o argumento não respondia a Joana. A verdade é que se não tivesse dinheiro, se não possuísse os estabelecidos, se não amasse a ordem, se não existisse a revista de direito, o vago plano do livro de civil, se Lídia não estivesse dividida de Joana, se Joana não fosse mulher e ele homem, se, oh Deus, se tudo, o que faria? Não que faria, mas a quem se dirigiria, como se moveria? Impossível deslizar por entre os blocos sem vê-los, sem deles necessitar. Contrariando a regra de trabalho, uma concessão, pegou no papel e no lápis mesmo antes de estar inteiramente preparado, mas desculpou-se, não queria perder aquela nota, talvez lhe servisse um dia. É necessário certo grau de cegueira para poder enxergar determinadas coisas. É essa talvez a marca do artista. Qualquer homem pode saber mais do que ele e raciocinar com segurança, segundo a verdade. Mas exatamente aquelas coisas escapam à luz acesa. Na escuridão tornam-se fosforescentes. Pensou um pouco. Depois, apesar da concessão prolongar-se demais, anotou. Não é o grau que separa a inteligência do gênio, mas a qualidade. O gênio não é tanto uma questão de poder intelectivo, mas da forma por que se apresenta esse poder. Pode-se assim ser facilmente mais inteligente que o gênio, mas o gênio é ele. Infantil, esse o gênio é ele. Ver em relação a Spinoza se se pode aplicar a descoberta. Era dele mesmo? Toda a ideia que lhe surgia, porque se familiarizava com ele segundos, vinha com o temor de tê-la roubado. Bem, agora a ordem.
Lápis largado, recomendou-se libertar-me das obsessões. 1, 2, 3. Lamento muito sofrer como sofro entre os bambus do noroeste desta cidade, começou. Faço o que quero, continuou, e ninguém me obriga a escrever a Divina Comédia. Não há outra maneira de ser senão a que é. O resto é bordado inútil e tão incômodo como aquele, em relevo com anjos e flores, com que prima Isabel enfeitava meus travesseiros. Eu vou passar aqui, gente, porque a tosse está ganhando terreno por aqui. Quando eu estava distraído e ela vinha, como uma nuvem roxa e idiota, qual meu pensamento, diga qual, mas 4 vezes qual. Assim, não fuja. O quê? Ainda estás viva? Ainda não morreste? Sim, foi isso. Não fugir de mim, não fugir de minha letra. Como é leve e horrível. Teia de aranha, não fugir de meus defeitos. Eu vos adoro. Minhas qualidades são tão pequenas, iguais às dos outros homens. Meus defeitos, meu lado negativo é belo e côncavo como um abismo. O que não sou deixaria um buraco enorme na terra. Eu não agasalho meus erros. Enquanto Joana não erra, eis a diferença. Diga alguma coisa, rapaz. As mulheres olham para mim. As mulheres. Minha boca. Deixo crescer de novo o bigode. Elas morrem de alegria e grande amor, cheio de ameixas e passas. Eu compro todas elas sem dinheiro. Dinheiro guardo. Se uma escorrega numa casca lá na rua, nada há a fazer senão ter vergonha. Nada se perde, nada se cria. O homem que sentisse isso, quer dizer, não apenas compreendesse, mas adorasse, seria tão feliz como que acredita realmente em Deus. No começo dói um pouco, mas depois a gente se acostuma. Quem escreve esta página nasceu um dia. Agora são exatamente 7 e pouco da manhã. Há névoas lá fora, além da janela aberta, o grande símbolo. Joana diria, eu me sinto tão dentro do mundo que me parece não estar pensando, mas usando de uma nova modalidade de respirar. Adeus. Isso é o mundo. Eu sou, está chovendo no mundo, é mentira. Eu sou um trabalhador intelectual. Joana dorme no quarto. Alguém deve estar acordando agora. Joana diria. Outro morrendo, outro ouvindo música. Alguém entrou no banheiro. Isto é o mundo. Vou comover todos, chamá-los para se enternecerem comigo. Vivo com uma mulher nua e fria. Não fugir, que me olha bem nos olhos. Não fugir, que me espia. Mentira, mas é verdade. Agora está deitada dormindo. Dorme vencida pelo sono. Vencida. É um pássaro fino numa camisola branca. Vou comover todos, não agasalho meus erros, mas que todos me agasalhem. Endireitou o busto, alisou o cabelo, ficou sério. Agora ia trabalhar. Como se todos assistissem e aprovassem com a cabeça, cerrando os olhos no assentimento. Isso mesmo, muito bem. Alguém real incomodava-o e sozinho ficava solto, nervoso. Todos, pois, assistiam-no. Tossiu ligeiramente, afastou o tinteiro com cuidado. Começou. A tragédia moderna é a procura vã de adaptação do homem ao estado de coisas que ele criou. Distanciou-se um pouco, olhou o caderno, endireitou o pijama. De tal modo a imaginação é a base do homem, Joana de novo, que todo o mundo que ele tem construído encontra sua justificativa na beleza da criação e não na sua utilidade, não em ser o resultado de um plano de fins adequados às necessidades. Por isso é que vemos multiplicarem-se os remédios destinados a unir o homem às ideias e instituições existentes,
a educação, por exemplo, tão difícil, e vemos-lo continuar sempre fora do mundo que ele construiu. O homem levanta casas para olhar e não para nelas morar, porque tudo segue o caminho da inspiração. O determinismo não é um determinismo de fins, mas um estreito determinismo de causas. Brincar, inventar, seguir a formiga até seu formigueiro, misturar água com cal para ver o resultado, eis o que se faz quando se é pequeno e quando se é grande. É erro considerar que chegamos a um alto grau de pragmatismo e materialismo. Na verdade, o pragmatismo, o plano orientado para um dado fim real, seria a compreensão, a estabilidade, a felicidade, a maior vitória de adaptação que o homem conseguisse. No entanto, fazer as coisas para quê? Parece-me perante a realidade uma perfeição impossível de exigir do homem. O início de toda sua construção é por quê? A curiosidade, o devaneio, a imaginação, eis o que formou o mundo moderno. Seguindo a inspiração, misturou ingredientes, criou combinações. Sua tragédia, ter que se alimentar com elas. Confiou em que pudesse imaginar numa vida e encontrar-se noutra parte. De fato, essa outra continua, mas sua purificação sobre o imaginado age lentamente, e um homem só não encontra o pensamento tonto de um lado e a paz da vida verdadeira no outro. Não se pode pensar impunemente. Joana pensava sem medo e sem castigo. Teria a loucura por fim ou o quê? Não podia adivinhar. Talvez sofrimento apenas. Passo. Parou, releu. Não sair desse mundo, pensou com certo ardor. Não ter que enfrentar o resto, só pensar e ir escrevendo. Que existem dele sobre Spinoza, mas que não fosse obrigado a advogar, a olhar e a lidar com aquelas pessoas afrontuosamente humanas desfilando, expondo-se sem vergonha. Releu as anotações sobre a leitura anterior. O cientista puro deixa de crer no que gosta, mas não pode impedir-se de gostar do que crê. A necessidade de gostar, marca do homem. Não esquecer o amor intelectual de Deus. É o verdadeiro conhecimento e exclui qualquer misticismo ou adoração. Muitas respostas encontram-se em afirmações de Spinoza. Na ideia, por exemplo, de que não pode haver pensamento sem extensão, modalidade de Deus, e vice-versa. Não está afirmada a mortalidade da alma? É claro, mortalidade como alma distinta e raciocinante, impossibilidade clara da forma pura dos anjos de São Tomás. Mortalidade em relação aos humanos, imortalidade pela transformação na natureza. Dentro do mundo não há lugar para outras criações. Há apenas oportunidade de reintegração e continuação. Tudo o que poderia existir já existe. Nada mais pode ser criado senão revelado. C. Quanto mais evoluído o homem, mais procura sintetizar, abstrair e estabelecer princípios e leis para a sua vida, como poderia Deus. Em qualquer acepção, mesmo na do Deus consciente das religiões. Não ter leis absolutas pela sua própria perfeição? Um Deus dotado de livre-arbítrio é menor que um Deus de uma só lei? Do mesmo modo, porque tanto mais verdadeiro é um conceito quando ele é um só e não precisa transformar-se diante de cada caso particular. A perfeição de Deus prova-se mais na impossibilidade do milagre do que na sua possibilidade. Fazer milagres para um Deus humanizado das religiões é ser justo. Milhares de pessoas precisam igualmente e ao mesmo tempo desse milagre. Ou reconhecer um erro, corrigindo-o, o que mais do que uma bondade ou prova de caráter,
significa ter errado. Nem o entendimento, nem a vontade pertencem à natureza de Deus, diz Spinoza. Isso me faz mais feliz, me deixa mais livre, porque a ideia da existência de um Deus consciente nos torna horrivelmente insatisfeitos. No topo do estudo, colocaria em letras Spinoza traduzindo: os corpos se distinguem uns dos outros em relação ao movimento e ao repouso, à velocidade e à lentidão, e não à substância. Mostrar a frase a Joana. Por quê? Encolheu os ombros sem procurar mais fundo a explicação. Ela se mostrara curiosa, quisera ler o livro. Otávio estendeu a mão e tomou-o. Uma folha de caderno intercalava suas páginas. Olhou-a e descobriu a letra incerta de Joana. Inclinou-se com avidez. A beleza das palavras. Natureza abstrata de Deus. É como ouvir Bach. Por que preferia que ele não tivesse escrito essa frase? Joana sempre o encontrava desprevenido. Ele se envergonhava como se ela estivesse claramente mentindo e ele fosse obrigado a enganá-la dizendo-lhe que acreditava nela. Ler o que ela escrevera foi como estar diante de Joana. Evocou-a e, furtando-se aos seus olhos, viu-a nos seus momentos de distração, o rosto branco, vago e leve. De repente, grande melancolia desceu sobre ele. O que estou fazendo, afinal? Perguntou-se e nem sabia por que se agredira tão subitamente. Não escrever hoje. E como esse era uma concessão, uma ordem indiscutível, perscrutou-se se quisesse sinceramente poderia trabalhar? E a resposta foi resoluta, não. E uma vez que a decisão era mais poderosa que ele, sentiu-se quase alegre. Hoje alguém lhe dava o descanso. Não Deus, mas alguém muito forte. Levantar-se-ia, arrumaria os papéis, guardaria o livro, vestiria uma roupa quente e iria ver Lídia. O conforto da ordem. Como seria recebido por Lídia? Diante da janela aberta, olhando as crianças caminharem para a escola, viu-se assegurar seus ombros, subitamente em cólera, talvez um pouco forçada, em face daquela mesma pergunta. O que estou fazendo, afinal? Você não tem medo? Gritara-lhe. Lídia continuara igual. Você não tem medo de seu futuro? De nosso futuro? De mim? Não sabe que, sendo apenas minha amante, só tem lugar ao meu lado? Ela balançara a cabeça, surpreendida, chorosa. Mas não. Ela sacudira longínquamente, envergonhado de mostrar tanta força, quando junto de Joana, por exemplo, calava-se. Não tem medo de que eu deixe você? Não sabe que se eu deixar você, você será uma mulher sem marido, sem nada? Um pobre diabo que um dia foi abandonada pelo noivo que se tornou amante desse noivo enquanto ele casava com outra. Não quero que você me deixe. Ah, mas não tenho medo. Olhara espantado. Estava emagrecendo, notou, mas aspecto saudável ainda. Apesar de tudo, mais nervosa, facilidade para chorar, para comover-se. De repente, pusera-se a rir. Não sei de que você é feita, juro. Lígia rira também, contente de que tudo estivesse acabado. Ele se intimidara com seu olhar radiante, puxara para si a fim de não ver seus olhos, e permaneceram um instante abraçados, cheios de desejos diferentes. Passo. Cheios de desejos diferentes. Onde é que está? Perdi. O parágrafo começa assim. E agora? Eu perdi a página, eu olhei para lá.
Alguém continua aí, que eu perdi aqui. É página 122 no livro que eu estou lendo. Lá em cima. E agora, né? Isso. Lídia o receberia como sempre. Escreveu um bilhete a Joana, avisando-lhe que não almoçaria em casa. Pobre Joana. Poderia ele dizer se quisesse. Jamais saberia. Tão íntegra na sua altivez ignorante. Mas ele ferozmente a pouparia. Ria ele, o coração batendo. Bem, amanhã escreveria algo definitivo sobre o artigo. Olhou-se ao espelho antes de sair. De olhos entrefechados, observou o rosto bem feito, o nariz reto, os lábios redondos e carnudos. Mas, afinal, de nada tenho culpa, disse, nem de ter nascido. E, de repente, não compreendeu como pudera acreditar em responsabilidade, sentir aquele peso constante, todas as horas. Ele era livre. Como tudo se simplificava às vezes. Saiu à rua, escolheu demoradamente um saco de bombom, terminou comprando um, bastante grande, de damasco. Quando dobrasse a esquina, chuparia o primeiro bombom, as mãos no bolso. Seus olhos se enterneceram, pensando nisso. Por que não? Perguntou-se de repente, irritado. Quem disse que os grandes homens não comem bombons? Só que nas biografias ninguém se lembra de contar isso. Se Joana soubesse desse seu pensamento, não, na verdade, nunca mostrou ironia para. Teve um momento de raiva, apressou o passo. Antes de dobrar a esquina, pegou o saco de bombons e despejou-os na sarjeta. Angustiado, viu-os misturarem-se à lama, rolarem até um vão escuro cortado de teias de aranha. Continuou o caminho, mas devagar, encolhido. Fazia um pouco de frio. Agora alguém deveria estar satisfeito, pensou longínquamente, como um castigo, uma confissão. Mesmo os grandes homens são só verdadeiramente reconhecidos e homenageados depois de mortos. Por quê? Porque os elogiam, porque os que elogiam precisam se sentir de algum modo superiores ao elogiado, precisam conceder. Depois que nasce uma superioridade evidente, quem elogia conseguiu se manter. Mesmo certa condescendência saiu. Piedade, diz-lhe Otávio. Lídia observava-o num dos seus momentos feios. Os lábios adelgaçados, a testa enrugada, o olhar estúpido. Otávio pensava. E amava-o nesse instante. Sua feiura não a excitava, não lhe causava pena, simplesmente ligava-se mais a ele, com maior alegria. Alegria de aceitar internamente, de sentir que se unia o que havia de verdadeiro e primitivo em si a alguém, independente de qualquer das ideias recebidas sobre beleza. Lembrava-se das antigas colegas, daquelas meninas sempre vivas, sabendo tudo, tendo ligação com cinemas, livros, namoros, roupas, daquelas moças de quem nunca pudera aproximar-se de verdade, calada como era, sem ter propriamente o que dizer. Lembrava-se delas e sabia que haveriam de achar feio naquele instante, pois aceitavam tanto que desejá-lo-ia, pior para provar ainda mais seu amor sem luta. Olhava-o sem prestar atenção às suas palavras. Era doce e bom saber que entre ambos havia segredos, tecendo uma vida fina e leve sobre a outra vida, a real. Ninguém adivinharia jamais que Otávio a beijara nas pálpebras uma vez, que ele sentira nos lábios os seus cílios e que
sorria por isso. E, milagrosamente, ela compreendera tudo sem que falasse. Ninguém saberia que um dia tinham se querido tanto que havia permanecido mudos, sérios, parados. Dentro de cada um deles acumulava-se acontecimentos nunca devassados por estranhos. Ele fora embora um dia, mas não importava tanto. Ela sabia que entre os dois havia segredos, que ambos eram irremediavelmente cúmplices. Se fosse embora, se amasse outra mulher, iria embora e amaria outra mulher para participar-lhes depois mesmo, que nada lhe contasse. Lídia tomaria parte na sua vida de qualquer modo. Certas coisas não acontecem sem consequência, pensava olhando-o. Depois que se fuja. E nunca se estará livre. Uma vez ia caindo, ele amparou-a, endireitou o seu cabelo num gesto distraído. Ela agradeceu-lhe com uma ligeira pressão no braço. Olharam-se com um sorriso e, de repente, sentiram-se ofuscantemente felizes. Puseram-se a andar mais depressa, os olhos abertos, deslumbrados. Talvez ele não se lembrasse disso particularmente. Ela é quem tinha memória para aquelas coisas. Verdade é que a qualidade desses acontecimentos era tal que não podia se rememorá-los falando, nem mesmo pensando com palavras. Passo. Só parando um instante e sentindo de novo que ele esquecesse. Na sua alma, porém, restaria certamente qualquer marca, clara, cor-de-rosa, anotando a sensação e aquela tarde. Quanto a ela, cada dia que chegava trazia-lhe nas suas águas mais lembranças do que se alimentar. E aos poucos uma certeza de felicidade, de fim alcançado, subia-lhe vagarosa pelo corpo, deixando-a satisfeita, quase saciada, quase angustiada. Quando revia Otávio, olhava-o agora sem grande emoção, achando-o inferior ao que ele lhe dera. Desejava falar-lhe de sua alegria, mas vagamente temia feri-lo, como se lhe contasse uma traição com outro homem, ou como se quisesse escancarar-lhe sua felicidade, a ele que se dividia entre duas casas e duas mulheres, mostrá-la superior à sua. Sim, pensava longínquamente, fitando-o. Há coisas indestrutíveis que acompanham o corpo até a morte, como se tivessem nascido com ele. E uma delas é que o que se criou entre um homem e uma mulher que viveram juntos certos momentos. E quando seu filho nascesse, alisou o ventre que já se arredondava. Eles três seriam uma pequena família. Pensou em palavras. Uma pequena família. Era isso o que desejava. Como um bom fim para toda a sua história. Otávio e ela haviam sido criados juntos pela prima comum. Vivera perto de Otávio. Ninguém passara por sua vida senão ele. Nele descobrira o homem antes de saber sobre homens e mulheres. Sem raciocínios, confusamente reunia a espécie em Otávio. Vivia-o tanto que nunca sentira os outros senão como mundos fechados, estranhos, superficiais. Sempre, em todas as suas fases, perto dele.
mesmo naquele período em que se tornara sonsa, escondendo tudo o que podia, até o que não havia necessidade de esconder. Mesmo no outro, em que a olhavam nas ruas, as colegas aceitavam-na, admirando seus cabelos grossos e bonitos. Otávio seguindo-a com os olhos. Aquela certeza, nunca mais apagada, de que era alguém. Foi quando compreendeu que não era pobre, que tinha o que dar a Otávio, que havia um modo de entregar-lhe sua vida, tudo o que ela fora. Esperara-o. Quando o alcançara, Joana viera, e ele fugira. Continuou esperando. Ele voltara. Um filho nasceria. Sim, mas antes que nascesse, ela reclamaria seus direitos. Reclamar seus direitos parecia-lhe uma frase que dormia desde sempre dentro dela, à espera de que ela tivesse força. Queria que a criança brotasse entre os pais. E, no fundo disso tudo, desejava para si mesma a pequena família. Sorriu levemente, ouvindo Otávio discorrer sobre qualquer coisa de que ela nem sabia o começo. Desde que o feto começara a se formar dentro de si, perdera certos trejeitos, ganhara outros, ousava avançar em certos pensamentos. Parecia-lhe que até então vivera mentindo. Seus movimentos eram mais libertos do corpo, como se agora houvesse mais espaço no mundo para o seu ser. Havia de cuidar da criança e de Otávio. Ora se havia. Recostou-se melhor na poltrona. O bordado escorregou para o tapete. Entrecerrou os olhos e o ventre assim crescia, farto, brilhante. Abandonou-se ao bem-estar, certa preguiça que a dominava agora frequentemente. Não tivera o menor enjoo, nem no princípio. E sabia que seu parto seria simples, simples como tudo. Pousou a mão sobre os flancos ainda não deformados. De algum modo, desprezava bastante as outras mulheres. Otávio surpreendeu sua expressão, assustado. Uma crueldade distraída. Perscrutou-a sem conseguir decifrá-la, compreendendo apenas que estava excluído daquele semi-sorriso. Porque era um sorriso horrível, satisfeito, apesar dela conservar o rosto sério, os olhos abertos, olhando para diante. O temor assaltou, quase gritou. Você nem estava ouvindo. Lídia afastou o corpo da cadeira com um sobressalto novamente dele, novamente entregue. Nem ao menos me compreendeu, repetiu, fitando-a, a respiração opressa. A cena da última vez se repetiria? Não, não havia um filho dentro dela. Por que terei eu um filho? Por que eu? Exatamente eu. É estranho, perguntar-se-ia daí a um instante. O que estou fazendo, afinal? Não. Mas eu faço mais do que te compreender, disse ela apressada. Eu te amo. Ele suspirou imperceptivelmente, ainda com um pouco do susto que lhe provocara a fuga da mulher. Verdade é que ela não voltava mais inteiramente, como antes da gravidez. E ele mesmo lhe dera o reinado, o tolo. Sim, mas quando ela se libertasse da criança, poucos minutos depois, já serenado,
Otávio se deixava invadir pelo abandono e pela moleza que tão bem sustentavam suas relações com Lídia. Isso aí. Muito bem, são 4 para as 8 agora. Gente, que doideira. Toda hora eu vou lendo assim, eu pensando, gente, mas ela escreveu isso com quantos anos? Doideira, hein? Parece que escreveu com 50. Nossa, hoje foi filosófico o negócio, né? É Spinoza? Era uma alma com idade. E aí, gente, o que ficou da leitura de hoje? Eu achei interessante uma frase aqui, e ela diz assim: o homem levanta casas para olhar e não para nelas morar. Acho que é uma frase para a gente. Faz a gente pensar, né? Sem dúvida. Para mim ficou muito aquela parte assim: vou comover todos, não agasalhem meus erros, mas que todos me agasalhem. Célia, tá no mudo. Tá no mudo, Célia. Célia, tá no mudo. Verdade, eu coloco no mudo por causa da avenida aqui. Falando daquela frase, cadê? Dos erros, que eu achei interessante, ela repete, né? E antes diz assim: eu não agasalho meus erros, Joana não erra, eis a diferença. Aí me chamou a atenção, porque depois repete a mesma frase, né? Gente, eu vou ficar com uma imagem que eu acho que ela resume algo que Clarice faz muito, né? Ela faz pouco disse: ninguém saberia que um dia tinham se querido tanto que haviam permanecido mudos, sérios, parados. Essa frase eu achei, a imagem é belíssima, mas ao mesmo tempo é como se Clarice permanentemente estivesse procurando a surpresa, né? E não me refiro apenas a uma questão de opostos, porque não, no caso desta imagem, não seria uma questão de que o movimento não pudesse significar amor, ou que sempre significasse amor, né? Mas o amor geralmente tem a ver com a ativação dos sentidos. E então ela nos propõe uma imagem onde um imenso amor está contido numa espécie de parálise, né? E pouco depois ela fala um semi-sorriso, um sorriso horrível. E é muito engraçado o exercício mental que esse tipo de imagens causa no leitor, porque você é como se você estivesse entrando num território que você não é familiar para você, leitor, né? Você imagina um sorriso alegre, mas você não imagina um semi-sorriso ou um sorriso horrível, e tudo isso existe, né? Então, a cada imagem que ela me propõe, eu fico muito ansiosa como leitora, porque eu sei que isso tudo existe e fico assim, até com um pouquinho de raiva de não ver isso com mais clareza na vida, né? Mas é lindo esse exercício que ela propõe como escritora, e eu vou ficar com isso hoje. Então, a descrição que ela faz quando vai visitar o professor é uma coisa impressionante, né? O remédio que ele vai tomar, ela começa, e às vezes eu acho que ela é muito cruel, como nessa frase aqui: o professor parecia um grande gato castrado reinando no porão.
Acho que às vezes ela fica bem cruel mesmo. Crueldade mesmo. Bem cruel. Totalmente. Mas a descrição dela é maravilhosa. Muito bom. Que mais? Que mais? Algo mais? Ou vamos dormir com esses tapas da Clarice já tá bom. Já. Suficiente por hoje, né? É. Ai, ai. Então tá bom, né, gente? Então, são 8h01, então bora lá. E aí, quarta-feira a gente volta. E vamos já, né? Então, antes de começar, a gente estava aqui falando, né? Qual o próximo e tal. Vamos já conectando com os próximos aí que tá chegando. É a gente que lute. É isso aí. Então tá bom, gente. Então, boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.